Graças a Deus, amém? Amém, igreja? Pode sentar, pega a sua Bíblia. Nós vamos à palavra do Senhor agora. Daqui a alguns minutos nós vamos fazer a nossa oferta, as nossas ofertas ao Senhor. Obrigado ao grupo de louvor. Maravilhosa essa condução deste ambiente, que maravilhoso esse ambiente que vocês geraram aqui, nos facilita, nos auxilia em louvar ao Senhor. Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. No final vocês voltam aqui para a gente louvar ao Senhor mais um pouquinho, apresentar a Ele as nossas ofertas, né? E vamos dar início à palavra do Senhor. Eu quero falar com você hoje sobre a proposta de Deus para nós, a proposta que Deus tem para as nossas vidas. Estou sentindo bem escuro. Se conseguir ligar para a gente os movings, tá? Conseguir jogar os movings aqui, pode ser na frente mesmo para dar uma clareada, eu agradeço daí. Eu quero falar com você sobre este tema, a proposta de Deus. Eu vou ler na Ara, o livro de Hebreus capítulo 12, livro de Hebreus capítulo 12, a gente vai ler 4 versículos do livro de Hebreus. Primeiro nós vamos ler o versículo 14, depois nós vamos voltar e ler os versículos 1, 2 e 3, e aí a gente vai desenrolar esse tema aqui nessa noite. E o meu coração está cheio de fé quanto à intervenção de Deus e o propósito de Deus para essa palavra. Meu coração está cheio de fé que nessa noite a palavra que o Senhor... Pode tirar o fundo musical para a gente hoje, tá? Pode deixar no 0, por favor. Eu estou cheio de fé no meu coração nessa noite que essa palavra... Graças a Deus. É a bateria aqui, tá bom? Se alguém puder trocar para mim, me ajudar aqui, eu agradeço daí. Eu estou cheio de fé no meu coração que, como eu ia dizendo, que o Senhor, Ele está enviando essa palavra sobre a nossa vida hoje, e Ele tem um grande interesse em nos ajudar, em nos auxiliar, para que o que a palavra do Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite se torne uma realidade na nossa vida. Eu estou com o meu coração cheio de fé em grandes livramentos do Senhor nos próximos dias. Eu estou com o meu coração cheio de fé, estou convicto no que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, quanto a grandes intervenções dos céus, grandes intervenções de Deus na sua vida, ainda nos próximos dias. Você crê nisso, que Deus intervém, Deus guarda, cuida e nos livra de todo mal? Você acredita assim? Sim ou não? Então essa palavra, nós vamos ler, ela é muito instrutiva para nós, é de grande alerta para nós, mas não nos deixa só na nossa responsabilidade, uma grande responsabilidade de simplesmente cumprir isso. Não é uma palavra de lei que o Senhor envia e a gente precisa cumprir e obedecer para não ser punido. Não, é uma palavra de instrução, mas é uma palavra de graça, de intervenção, de auxílio dos céus, para que Deus possa cumprir a proposta dEle para a nossa vida. Você sabia que Deus tem uma proposta para você? Um plano para você? Um projeto para você? Agora perceba, é uma proposta. É uma proposta, é um plano que Ele te propõe. Ele dizia aí, você quer? Você aceita? Você se interessa? Você deixa eu te guiar? E nós vamos ver isso na palavra do Senhor sobre alguns
alguns requisitos para essa proposta acontecer na nossa vida, e a gente está seguro dentro da proposta de Deus. Hebreus 12, 14, é o primeiro versículo que nós vamos ler. A palavra do Senhor diz o seguinte: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então existe aqui dois caminhos que o Senhor nos convida: o caminho da paz e o caminho da santificação. E Ele nos garante que sem essa santificação, os meus olhos estarão fechados para contemplar o Senhor. Mas também dentro dessa mensagem, Ele está dizendo que se houver na minha vida a santificação, então os meus olhos estarão abertos para que eu possa ver o Senhor. E eu vou perceber que a santificação na vida de uma pessoa, ela é um processo. E o processo de santificação, esse versículo está nos garantindo que o processo da santificação tem o poder de abrir os nossos olhos. Vou repetir: o processo de santificação, ele tem o poder de abrir os meus olhos para ver muitas coisas, principalmente o Senhor, que é a principal de todas elas. Você pode aplaudir o nosso Deus por Ele ser o principal de todas as coisas? Ok, então nós já vamos para o ponto número 2, o segundo ponto, que são algumas instruções que o Senhor nos dá, a Escritura nos dá sobre santificação. Obrigado, queridão. Valeu, obrigadão. Versículo 1 de Hebreus, versículo 2 e versículo 3 de Hebreus, capítulo 12, que nós lemos este primeiro versículo 14, né? Agora versículo 1, Hebreus 12, 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Isso. Agora, nós vamos ver já uma das instruções para o processo de santificação na nossa vida. E nós vamos ver nesses versículos que nós temos por Deus uma carreira proposta por Ele, um plano que Ele nos propõe. Olha isso, versículo 1. Portanto, nós, visto que também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fala comigo bem forte: a proposta de Deus. Essa carreira que ele está falando, proposta, é a proposta pelo Senhor. Versículo 2, ele diz: olhando firmemente nessa carreira, quando você aceitar ela, a forma de correr é olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus correu a sua carreira. Jesus aceitou a sua proposta, a proposta do Pai para ele. Jesus foi obediente à proposta que lhe foi feita para a sua vida na terra. O seu propósito de vida, a sua missão de vida não foi imposta a Jesus, foi proposta a Jesus. Ele correu a sua carreira. Em troca da alegria proposta a ele para o cumprimento de sua missão, ele suportou a cruz, não fazendo causa ou caso
da ignomínia, que é a vergonha, pela alegria da proposta. Ele não fez caso, ele não se importou com a vergonha da cruz, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3: considere, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição à missão. Considere com atenção aquele que suportou tudo que se opôs ao que Deus propôs. Quem está comigo diz amém. Considere com atenção. Porque eu preciso ter essa atenção para que eu não me esgote, para que eu não vive fatigado, para que eu não vive esgotado, com a alma desmaiada, com a alma não morta, mas inconsciente, distraída, cega e sem o cumprimento da proposta de Deus. Bom, já nós vamos voltar para esses versículos, mas eu quero olhar com você e te mostrar nas Escrituras agora que a santificação, ela é um processo, e ver com você junto nas Escrituras algumas instruções de santificação para a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz: vai alta a noite e vem chegada o dia. Romanos capítulo 8, versículo 12. A referência está marcada errada, né? Pesquisa aí para a gente ali nessa referência. Digita lá assim, ó: deixemos, pois, as obras das trevas. Vê lá essa referência aí, anotei errado aqui. Deixemos, pois, as obras das trevas. Pode tirar enquanto você procura, para não confundir o pessoal. Eu vou lendo, já ela coloca: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Fala comigo bem forte: santificação. Lá em Hebreus 12:1, nós lemos este termo deixar, este termo abandonar, nós vimos traduzido como desembaraço, como desembaraçar, desembaraçando-nos do peso e do pecado, que nós voltamos lá para 12:1, não precisa ir agora, isso que nós lemos lá. Essa expressão, ela significa lançar fora, ela significa deixar de lado, remover, renunciar, deixar. O processo de santificação, que quando nós desempenhamos, abre os nossos olhos para ver, dentre muitas coisas, o principal é o Senhor. Ele é assim: nós deixamos algo, abandonamos algo e tomamos posse de uma outra coisa. Deixamos, pois, as obras das trevas. Isso é o processo de santificação. Você quer ver a Deus? Entra no processo de santificação. Sem a santificação ninguém vê o Senhor. Como eu me santifico? Tem algo que eu deixo e algo que eu recebo, algo que eu abro mão e algo que eu tomo posse. Quem está me ouvindo diz amém bem forte. Está acompanhando a construção do raciocínio? Então a gente está vendo quais são essas coisas que eu deixo e do que eu tomo posse. Uma delas, eu abro mão das obras das trevas e eu me revisto das armas da luz. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto ao trato passado, eu me despojo do velho homem, eu abro mão do velho homem, eu não sou mais aquela pessoa, eu deixo aquele velho homem de lado, o velho Hernani de lado, eu abro mão de quem eu era, porque aquele velho homem era o que se corrompia, de acordo com o engano. Versículo 23, eu abro mão do velho homem, eu me renovo no meu espírito, versículo 24, e me revisto do novo homem.
Esse é o processo de santificação. Eu abro mão de quem eu era e me revisto deste homem criado segundo Deus. Eu abro mão de quem eu era e eu agora estou aprendendo quais são os caminhos do Senhor, quem eu sou em Deus, quais são as propostas de Deus, quais são os requisitos dele, o que ele espera de mim, e é de acordo com este homem que eu vou viver. Eu abri mão, eu me despojei, eu deixei de lado e eu tomei posse de uma outra realidade. Versículo 25, nós vemos de novo ele repetindo o padrão da santificação. Por isso, deixe a mentira. Eu abro mão da mentira, eu deixo de lado a mentira, e eu agora falo a verdade, eu tomo posse da verdade. Está fazendo sentido para você? Esse é o processo de santificação. Se você descobrir na sua vida o que você precisa abrir mão, e o que Deus quer que você tome posse, se você permitir na sua vida Deus colocar você dentro de um processo de santificação. Tem muita gente que não entende que a santificação é um processo, e aí ela tenta hoje ser perfeito, ela tenta amanhã ser perfeito, e de repente ela olha à sua volta e ela percebe que tem áreas que ela ainda não conseguiu, que ela tem que aperfeiçoar. E nessa hora é a hora que o diabo fala para você assim: está vendo, você não consegue, você continua sendo a mesma pessoa. Ei, olha aqui, o processo de santificação, se você estiver dentro do processo de santificação, você jamais será a mesma pessoa. Você pode não ser perfeito, mas você foi melhor do que ontem, porque é um processo. Pastor, mas o que me consola? O que consola você é o Espírito Santo, que nos seus momentos de dor, de arrependimento, de insatisfação, de baixa estima, ou de baixa autoestima, o Espírito Santo vai chegar para você e vai dizer: olha filho, vem aqui, olha tudo que eu fiz na sua vida. O Espírito Santo vai te mostrar o Senhor, vai te mostrar que você ainda não é como Ele, mas que você está no caminho. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, você que está no processo de santidade, de santificação. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza, abrindo mão, deixando de lado o acúmulo da maldade, é o que eu tenho que deixar, acolhendo com mansidão a palavra em vós implantada. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Acolha nessa noite essa palavra que está sendo implantada no seu coração. Deixa de lado toda a impureza, deixa de lado essa maldade que está acumulada no seu coração, porque mentiram para você, porque traíram você, porque enganaram você, porque abandonaram você, porque decepcionaram você. Sabe, aquela maldade acumulada, tanta maldade fizeram com a gente. Às vezes a gente olha e vê aquele acúmulo de maldade, tão ruim a nossa história. Está dizendo, o processo de santificação é você deixar de lado isso. Troca isso, troca esse acúmulo e deixa Deus acumular no seu coração a palavra dele, que vai te dar uma nova vida e uma nova história. Aplauda a palavra de Deus em nome de Jesus. Pode aplaudir mais forte se você está entendendo. Agora olha lá, agora volta para Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Existe tão grande nuvem de testemunhas. Então, desembarace. Hebreus 12:1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Deixe de lado todo o peso e todo o pecado. Abandone isso. Rejeite, remova da sua vida. Tá bom, pastor, mas me mostra o padrão de novo. Até agora nós estamos vendo que o processo, eu deixo algo e me pego a outro. Aqui eu estou vendo o que eu tenho que deixar, o peso e deixar o pecado. E o que eu tenho que me pegar, o que eu tenho que me apegar? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em nome de Jesus, eu quero declarar essa transição na sua vida nessa noite. Eu quero declarar esse milagre na sua vida nessa noite. Eu quero declarar a eficiência, a eficácia
dessa boa notícia para nós nessa noite. Você vai sair daqui nessa noite sem peso, com seus pecados perdoados, você vai substituir isso, você vai estar desembaraçado isso, você vai deixar isso de lado, você vai deixar isso no altar, você vai deixar isso na cruz, você vai deixar isso aos pés de Jesus, e você vai sair daqui fortalecido para correr a carreira que está proposta pelo Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Oh, deixa entrar no seu coração, vai aplaudindo, e deixa entrar no seu coração, deixa fazer morada no seu coração. Aleluia, graças a Deus, deixa fazer acúmulo no seu coração essa palavra. Deus tem uma proposta para mim, e essa é a proposta, que a gente corra, que a gente viva livre. Agora, gente, olha que sensacional esse versículo. Nós entendemos, se você perguntar para qualquer pessoa, presta atenção quem está me ouvindo, fala glória. Se você perguntar para qualquer pessoa que crê em Jesus, você falar assim, você tem que deixar o pecado, a pessoa vai falar, não, realmente, eu tenho que deixar o pecado de lado. Mas olha que interessante a construção desse versículo, e eu li esse versículo aqui em várias traduções. Eu li esse versículo em inglês, eu li esse versículo em várias traduções do português. Fui ver esse versículo no grego. Eu fui pesquisar cada palavra desse desembaraço aqui. E ele faz uma separação, perceba, desembaraçamos do peso, de todo peso e do pecado. Se você, volta a repetir, se você perguntar para qualquer cristão que crê que é em Jesus, você vai dizer, tem que deixar o pecado de lado. E ele vai dizer, beleza, eu estou de acordo. Contudo, tem muitos cristãos que pensam que eles têm que deixar o pecado de lado, mas carregar o peso da culpa pelo pecado. Tem muito cristão que pensa, eu tenho que deixar o pecado de lado, eu tenho que abandonar o pecado, mas eu preciso carregar este peso, de que eu errei, que foi culpa minha, que não deu certo, que eu não sou nada, que a culpa das coisas não terem dado certo é minha. Sim, não, eu errei, eu pequei, e o diabo tem razão de me cobrar, de me exigir, de me escravizar. Eu me arrependi, Deus perdoou o meu pecado. Mas essa angústia vai ficar no meu coração, né? Porque eu pequei, eu mereço ficar triste mesmo, eu mereço pagar o preço mesmo. Em nome de Jesus, deixa eu trazer você para uma nova realidade do cristianismo, deixa eu trazer você uma nova realidade do evangelho. Essa é a boa notícia, não é só que você foi livre do pecado, não é só que o pecado não vai te dominar, isso é uma grande verdade, isso é uma bênção, o sangue de Jesus é poderoso para isso, mas o sangue de Jesus é poderoso também para tirar todo o peso de acusação, todo o peso de culpa contra a sua vida. Você vai sair daqui leve e lavado nessa noite, se você recebe. Aplaude mais uma vez Jesus de Nazaré. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Que mesmo quando a gente arrepende, falei o que não devia, fui onde não devia, fiz o que não devia, ainda assim, você está livre do pecado, você confessou, você entendeu, o Espírito constrangeu, você está perdoado, você confessou, mas ainda assim o inimigo fica lá tentando, peso. Não, Deus vai te desembaraçar disso em nome de Jesus Cristo. Perceba, de todo o peso e do pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual carreira você tem corrido? É a proposta pelo Senhor? A carreira que você está correndo, a vida que você está vivendo, os dias que você está vivendo, as coisas que você tem buscado, é aquela que Deus te propôs, ou a que você se autopropôs? A carreira que nos está disposta, sendo o convite, não para aquela que a gente simplesmente olha e decide, achei legal, vou correr por essa rua aqui, achei legal, vou correr esse caminho. Não, existe uma carreira proposta, nem sempre agradável. Agora há pouco, quando eu cheguei, estava ali na recepção, conversando com o pessoal, alguns irmãos que estavam chegando, outros que já estavam por ali. Encontrei o Adriano, um dos nossos irmãos aqui, o areneiro, fez aniversário sexta-feira de 10 anos de estar na nossa terra. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso grande homem de Deus. Cadê ele? Está aí ou está lá, tá servindo lá, né? E ele estava contando, ele foi correr hoje.
Falei, como foi a corrida? Ele falou assim, pastor, o pessoal parece que escolhe as piores ruas de Foz do Iguaçu para a gente correr. É sem sombra, né? Mais subida do que descida, com buraco e pouca água. Mas você aceitou a corrida proposta, nem sempre ela vai ser tão agradável quanto poderia. E é assim com Deus. Às vezes nós escolhemos outros caminhos, outras vidas, outros propósitos de vida, porque muitas vezes a gente está procurando o caminho mais fácil, mais agradável e mais rentável. É ou não é? A carreira proposta. Ok, tem uma carreira proposta, tem uma carreira que eu posso escolher, que eu posso criar. Eu posso decidir qual carreira eu vou. Mas tem algo muito interessante aqui quando ele fala do peso e do pecado. Olha só, versículo 1 de Hebreus 12. Desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Ele diz, se você ficar livre dos assédios, você vai conseguir cumprir sua carreira. Você vai conseguir cumprir o que Deus te propôs. Se você conseguir se livrar dos assédios, você vai chegar onde Deus quer. Você vai realizar os planos do Senhor. Então, se eu preciso ficar atento aos assédios, é porque existe um assediador. Existe alguém com artimanhas para me seduzir e tirar o meu foco e a minha direção da proposta que Deus me deu. Ou seja, não adianta eu só escolher seguir a carreira que Deus me propôs. Eu preciso ficar atento para eu permanecer nela até o fim. Dá um aplauso ao Senhor Jesus, se você está entendendo. Ok? Então nós estamos vendo até agora que existe um processo de santificação em primeiro lugar. E esse processo de santificação, quando eu entro nele, ele tem o poder de abrir os meus olhos. Este é o ponto número 1. Ponto número 2. A palavra me instrui sobre a santificação. O que eu preciso deixar e em que eu preciso me abraçar, me apegar. Terceiro lugar, nós estamos vendo que esse versículo 1 de Hebreus 12 está me dizendo que eu preciso ficar atento quanto e contra os assédios, pois o assédio pode destruir a carreira que Deus me propôs. Essa palavra assédio, ela significa uma estratégia bem plantada à minha volta. Esse tenaz assédio significa um cerco, significa uma estrutura ao meu redor, fora da proposta de Deus para a minha vida, mas é uma estrutura que está à minha volta, querendo me tirar do lugar que Deus propôs para mim. Então, se existe uma estrutura querendo me tirar da proposta de Deus para a minha vida, quais são os instrumentos utilizados para isso? Ponto número 4. Instrumentos de assédio contra a proposta de Deus na minha vida, para me seduzir. Para me seduzir e levar para fora do que Deus tem para mim. Quais são esses instrumentos? O que eu preciso na minha vida ficar atento, muito atento,
que pode me tirar da rota? Que instrumentos são esses? Que armas são essas? Existe um assediador. Como ele opera? Provérbios capítulo 7, versículo 21. Provérbios 7, 21. A Escritura diz: seduziu. Como este homem foi seduzido por esta mulher? Com muitas palavras, com muitos elogios, com muitas lisonjas. Qual é uma das estratégias do sedutor para tirar você do centro do seu propósito? Com muitas palavras e com muitos elogios. Cuidado com isso. Um dos nossos grandes adversários são as nossas últimas maiores conquistas. O momento onde você é elogiado, onde você é aplaudido, onde você é louvado, elogiado. Louvor significa elogio. Onde você é aprovado, onde você é reconhecido. Cuidado para que esse anzol não prenda você e faça com que você perca o foco da sua proposta, que é servir, mas para a honra e a glória ser dada ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e não ao homem. Você pode aplaudir ele bem forte? Cuidado. Tem um versículo em Apocalipse, se você encontrar para a gente, eu deixei de fora, aqui, não anotei, onde fala que a serpente, o grande dragão, o diabo, Satanás, é o sedutor de todo o mundo. Conta para a gente, por favor. Este sedutor que quer nos tirar do propósito de Deus, é o mesmo desde o Éden, a serpente. E a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo. E com palavras e elogios, ela conseguiu tirar o homem do centro daquilo que Deus propôs. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, diabo, Satanás. Para não deixar dúvida, olha onde ele coloca essa característica: sedutor. É aquele que vai assediar você, é aquele que vai tentar seduzir você. Sim, foi atirado o sedutor de todo mundo, no mundo, para te tirar da proposta de Deus e te levar para o mundo. Ele não vai querer te trazer com terror, ele não vai querer te trazer com garras e dentes afiados, ele vai querer te trazer com sedução. Ele vai querer te trazer para o lado dele, te tirar do centro do propósito, com muitas palavras, com muitos elogios. Tiago capítulo 1, versículo 14, a Escritura diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Qual é uma das armas para nos tirar do centro da proposta de Deus? A nossa própria cobiça, aquilo que a gente quer demais, aquilo que a gente deseja demais. O próprio Tiago escreveu: muitos homens causaram a si mesmos muitas dores, porque foram atrás e perseguir as riquezas. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e seduz. Esse diabo, esse sedutor, vai tentar cegar você, tirar os seus olhos da proposta de Deus, do plano de Deus, da carreira que Deus tem para você, e colocar você correr atrás daquilo que você quer demais. O que você quer muito é um perigo para você. Eu quero muito casar, ele vai te mandar aparentemente um príncipe assim, rapidinho. O que você quer? Você quer muito ficar rico, ele vai te mandar para você uma proposta irrecusável. Mas cuidado, nem toda porta aberta é uma porta de Deus. Existem muitas portas abertas que são armadilhas para nós. E quando a gente quer muito algo, a gente precisa cuidar, ter paciência, orar,
buscar conselho, buscar auxílio, buscar ajuda, para que a gente não seja seduzido e acabe entrando em negócios ruins, projetos ruins, planos ruins, um caminho ruim. Está comigo? Diz amém. Outro instrumento deste sedutor para nos tirar dos planos de Deus para a nossa vida, Marcos capítulo 4, versículo 19, a partir do 18, Marcos 4, 18 e 19, é quando Jesus está falando sobre, quando ele lança a palavra. Jesus fala do seu reino e diz: o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear, ele lançou a palavra, ele lançou a semente. O reino de Deus é assim, ele lança a semente. Mas é interessante que no versículo 18, que ele fala sobre os espinhos, versículo 19 agora, ele fala que esse espinho, um terreno ruim, espinhoso, é um coração que foi seduzido pelas riquezas. Cuidados do mundo, fascinação da riqueza. É a mesma, essa palavra fascinação traduzida aqui é a mesma palavra utilizada para a sedução da riqueza. Deus lança a palavra no seu coração. Você vem no culto no domingo, na terça, no sábado, na célula, você lê a Bíblia, a palavra vai no seu coração, mas ela tem pouca duração. Por quê? Porque ao invés dessa palavra conseguir encontrar morada e produzir frutos no seu coração, você está seduzido pelas riquezas, está seduzido pela ideia de ficar rico, seduzido pela ideia de ficar milionário, seduzido pela ideia de ser famoso, seduzido pela ideia de ser conhecido pelo mundo, de ser o grande influência que você quer ser, o grande empresário que você quer ser, seja a área que for. Está seduzido, fascinado pela ideia de ser grande, maior que outros. E Deus está dizendo, quando o seu coração está seduzido pelas riquezas, a palavra ela tem pouca duração, ela encontra pouco lugar no seu coração. Posso ir um pouquinho mais fundo, sim ou não? Sim. Apocalipse 18, versículo 23, Deus está falando sobre a Babilônia, Deus está falando sobre um território, e Ele diz: também jamais em ti brilhará luz, nem voz, escuridão e silêncio. Olha essa palavra de Jesus para a Babilônia: escuridão e silêncio, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Qual é uma das armas do diabo para tirar os cristãos do centro daquilo que Deus propôs para eles? Através de obras de feitiçaria. E muitos de vocês aqui já viveram isso. Muitos de vocês aqui já preocuparam com isso. Muitos de vocês aqui já tiveram livramento de Deus por causa disso. De pessoas que colocaram o seu nome, envolvidos em rituais, contra o propósito, o plano de Jesus para a sua vida. Obras de feitiçaria, feiticeiros que fizeram trabalhos, obras, manejaram qualquer que tenha sido seus instrumentos, como instrumentos de invocação de entidades para seduzir você. Você já deve ter ouvido de feitiçarias que é feito para que a pessoa possa casar, para que o marido não deixe, para que o marido volte, para que o marido deixe a amante e apaixone novamente pela esposa. Pessoas que olham e têm um interesse, são apaixonadas por outro, e fazem obras de feitiçaria para que ele seja seduzido, e agora se torne um apaixonado. Deus está dizendo: esse tipo de obra, esse tipo de caminho, esse meio para fazer as pessoas olharem para você, vai trazer na sua vida escuridão e silêncio. Olha o paradoxo. A pessoa está fazendo obras de feitiçaria para ser vista, e Deus está dizendo: o resultado é escuridão. Deus está dizendo: não tem luz nisso, ninguém vai te ver.
dentro do meu processo, dentro do meu plano, dentro da minha proposta, tem luz e tem a minha voz que te direciona. Você não precisa de feitiçaria. Dá um aplauso a Jesus Cristo de Nazaré. Esse tipo de coisa, esse tipo de feitiçaria é feito contra indivíduos, é feito contra a família, é feito contra igrejas, é feito contra bairros, é feito contra cidades, é feito contra nações, é feito contra continentes. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Faz sentido para você isso, sim ou não? Ok. Nós estamos livres disso na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Eu disse, o projeto dele, se você estiver focado, ficar focado, se você quiser viver aquilo que ele propôs, você está livre disso em nome de Jesus. O sangue de Jesus te cobre. Eu disse, o sangue de Jesus te cobre. O poder do Espírito Santo confunde os seus inimigos. Ainda que você for colocado amarrado dentro de uma fornalha, o fogo do Espírito Santo vai queimar todas as amarras, porque o quarto homem estará com você em nome de Jesus, amém? Eu quero te lembrar do que eu falei no começo aqui. Eu estou crendo em grande livramento, em grande intervenção. Nos próximos dias Deus vai nos livrar de feitiçarias, de encantamentos, de sedução, do sedutor deste mundo, pois nós não somos deste mundo. Eu disse, nós não somos deste mundo. O mundo quer nos seduzir porque nos odeia e quer fazer com que a gente pertença a eles. A Escritura diz, se você fosse do mundo, você seria amado por eles. Não se preocupe de você ser odiado pelo mundo. Fica tranquilo com o seu propósito. Preste atenção na proposta de Deus. Vai cumprir o que o mundo propõe, não. Foco na proposta de Deus. O seu livramento, a sua proteção está ali. Posso ir um pouquinho mais fundo, sim ou não? Instrumentos de assédio para nos seduzir para fora da proposta de Deus. Palavras, elogios, cobiça, a sedução das riquezas, obras de feitiçaria. Em quinto lugar, instrumentos de assédio para te tirar da proposta de Deus. Você está pronto, sim ou não? Sim. Homens rebeldes. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 Samuel capítulo 15, versículo. Você consegue projetar dois versículos distintos na mesma vez, mas não do mesmo livro? Te peguei. Mas olha, das últimas vezes que eu falei isso, de repente apareceu ali, bem o que eu tinha falado, que você tinha falado que não dá. Mas beleza, vamos aqui, antes da gente ir para o primeiro, antes de colocar 1 Samuel 15, olha isso aqui, seduzidos pela feitiçaria, beleza? Concordamos quanto a isso aqui, beleza? Pastor, o que tem a ver homem rebelde? Tá bom, vai, agora lança lá, olha só, 1 Samuel 15, 23. A rebelião é como que pecado de... A feitiçaria é utilizada pelo sedutor deste mundo, ela é um instrumento do diabo para seduzir as pessoas para fora do propósito de Deus. Nós lemos em Apocalipse que Jesus diz, você tem obra de feitiçaria? Não vai haver luz e não vai haver voz, trevas e silêncio. E aqui ele está dizendo, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O homem, quando eu falo homem, eu falo ser humano, homem e mulher. O homem rebelde, ele é utilizado, ele é um instrumento. E sinceramente eu tenho visto o principal instrumento do diabo para tirar pessoas de dentro do centro da proposta de Deus. Olha que terrível isso.
A rebelião é como a feitiçaria. Quando uma pessoa é rebelde, fica atento a isso, muito atento a um coração, ao homem rebelde, porque ele vai articular com muitas palavras, com palavras sedutoras, igualzinho a serpente no Éden, para tirar você de dentro do ambiente que Deus te colocou. Agora, olha onde nós estamos. Olha onde nós estamos. Se livre de tudo aquilo que quer prender e impedir você de correr a carreira proposta. Dentre tantas coisas que nós lemos, nós estamos focando em Hebreus 12:1, que diz, principalmente, do peso e do pecado que tenazmente te assedia. E nós vimos que o assédio é uma estrutura à nossa volta para nos tirar do centro. Os instrumentos que nós vimos, dentre os vários, agora nós chegamos e vimos que homens rebeldes nos tiram do centro. É uma estrutura à nossa volta para nos tirar do centro. Agora vamos olhar esse padrão na palavra de Deus. Eu tenho alguns minutos ainda, nós já vamos encerrar. Eu quero te mostrar esse padrão de estrutura à nossa volta para nos tirar da corrida proposta. E aí nós vamos ver os últimos 2 versículos, como nós vamos correr então a carreira que nos foi proposta. Nós estamos vendo o que nós precisamos evitar. Agora olha essa estrutura ao nosso entorno. Jardim do Éden. A Escritura diz que a serpente era o animal mais astuto do campo. Olha aqui, presta atenção nisso. A serpente era o animal mais astuto em todo o território em volta do jardim. O jardim estava no centro. A proposta de Deus era para o centro. O que havia em volta? O campo e os animais do campo. Satanás entrou na serpente, o animal mais astuto, e colocou a serpente dentro da proposta, no meio da proposta, dentro do jardim. Qual era o propósito da serpente? Questionar a proposta de Deus. E foi a serpente que foi utilizada para seduzir Eva a romper os limites do que Deus propôs. O que Deus propôs? Tudo isso aqui é seu: o ouro, os rios, as plantas, os animais, os frutos de todas as árvores, menos daquela. No centro, Deus está no centro com Adão e Eva. Eles têm tudo, toda a proposta de Deus era pro Éden, pro jardim. E de repente vem a proposta, vem a serpente seduzir Eva, dizer assim: rompe os limites, toque no que Deus falou para você não tocar. Olha a proposta para tirar, a proposta das trevas, a proposta da serpente. O sedutor vem sempre com uma proposta de te levar para além daquilo que Deus tem para você. Quem está me ouvindo, fala glória a Deus. Vou repetir: a proposta do inimigo vem sempre para te atrair a você colocar a sua mão naquilo que Deus não te deu. De repente a proposta do teu inimigo vai chegar para você e dizer assim: nossa, você tem tanto potencial, você canta tão bem, você é tão ungido, tão elegante, tão saudável. Olha a proposta da serpente para te tirar dentro da proposta de Deus: essa igreja é pequena demais para você. Por que você não procura uma igreja maior, onde você vai ser mais visto, mais reconhecido e mais bem recompensado? A proposta da serpente, a proposta de sedução vem sempre para me colocar em um lugar que Deus não tem para mim. Toca a pessoa do teu lado e fala para ele: fica ligado, meu irmão. Fica ligado, meu irmão. Fica ligado, você não precisa sair de dentro. Presta atenção, você não precisa usurpar, você não precisa sair de dentro daquilo que Deus, da proposta de Deus para a sua vida. Tudo que Ele tem para você vai chegar nas suas mãos, e deixa Deus te surpreender, porque o que Ele tem para você é muito maior do que você pode pensar, do que você pode ver, do que você pode pedir. Não existe nenhuma recompensa maior do que viver no centro da proposta de Deus para a minha vida. Nada maior. Toca naquilo que Deus te deu, toca naquilo que Deus falou para você não pegar. Agora olha Pedro.
Olha Pedro, lembra, aquilo que é usado para me assediar, para me seduzir, é uma boa estrutura à minha volta. Olha aqui, presta atenção, cuidado quem anda à tua volta, viu? Cuidado com quem você anda, viu? Cuidado com as mesas que você senta, viu? Quem está me ouvindo? Vimos quem estava à volta de Eva. Agora olha Pedro está seguindo Jesus. Aí Jesus chega para ele e fala assim, a primeira revelação do Espírito Santo para os discípulos. Jesus fala assim, e aí, quem os homens dizem que eu sou? Elias, um profeta. Estou falando um monte de coisa aí, Jesus. Aí Jesus fala assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz para ele assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau. Num instante, logo no instante seguinte, no mesmo contexto, a serpente, operando da mesma forma do jardim, ela olha e fala, opa, eu tenho aqui uma estrutura firmada, com acesso a Jesus. Aí depois disso, depois da revelação, Jesus fala assim, eu tenho que cumprir o que Deus me propôs, e a proposta de Deus para mim, é eu ir para a cruz. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim, vem cá mestre, vem cá mestre, porque eu sou espiritual, você sabe que eu sou firmado na rocha, você sabe que eu tenho revelação do Espírito Santo, você sabe que eu ouço de Deus, né Jesus? Vem cá, deixa eu te dizer, Jesus, deixa esse negócio de cruz para lá. Jesus aponta para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás, eu estou entendendo que você está pegando pessoas à minha volta, para querer violar e me impedir de cumprir o que o Pai me propôs. Para trás de mim, Satanás, eu vou fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Você está entendendo? Mas o diabo não para. Judas é estrutura à volta de Jesus. Judas está perto de Jesus. Qual é a proposta de Jesus para os seus discípulos? Os discípulos perguntaram para Jesus, falaram, e aí Jesus, a gente abandonou tudo, a gente deixou as empresas, a gente deixou as famílias, a gente deixou as casas, e aí, qual que é a nossa recompensa? Jesus diz assim para os seus discípulos, vocês estão abandonando? Essa é a proposta mesmo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, ninguém que abandone por meu nome, por minha missão, por aquilo que eu tenho proposto, ninguém vai deixar de receber a recompensa, aqui e na eternidade. Essa é a proposta de Jesus para os discípulos. Só que Judas não aceita a proposta, ele não quer mais a proposta de Jesus. Chega um momento que ele diz assim, bom, é o seguinte, essa proposta aí de deixar as riquezas não é para mim não. E agora Judas, ele encontra uma estrutura à sua volta, para realizar a cobiça do seu coração, e ele vai se sentar com os saduceus, os fariseus, os religiosos, aqueles que estavam procurando oportunidade, eles estavam à volta de Jesus, eles estavam procurando oportunidade para matar Jesus, e agora eles encontraram e seduziram Pedro com 30 moedas de prata. Eva foi seduzida com o fruto, com aquilo que não era para ser tocado. Pedro foi seduzido em querer ensinar o seu professor, em querer pastorear o seu pastor, em querer ser bispo do seu bispo, em querer ser líder do seu líder, em querer ser chefe do seu próprio chefe. E aqui Judas é seduzido pelas riquezas deste mundo. Olha só como a serpente opera. A Bíblia diz, o diabo, o nosso adversário, ele anda onde? Ao nosso derredor. É uma estrutura à nossa volta para nos tirar do centro, para nos tirar do meio. Você entendeu até aqui? Diz amém. Amém. Cuidado quem está à tua volta. Cuidado com as pessoas que começam a demonstrar qualquer tipo de influência, sugestão, encorajamento, inclusive propostas para te tirar da proposta da carreira que Deus tem para você. Cuidado com quem te incentiva a abandonar seu Deus. Cuidado com quem te apoia em você abandonar a sua fé. Cuidado com quem diz para você, é isso aí mesmo, tudo certo, abandone seu casamento. Cuidado com as propostas para você sair e abandonar a sua família.
Cuidado com quem começa a te mostrar vislumbres de glória deste mundo, grandezas deste mundo, para fora do chamado que Deus tem para você. Cuidado com pessoas que sabem que você tem uma igreja e começam a mostrar para você propostas, mostrar para você possibilidades, lugares fora de onde Deus te plantou. Levanta a sua mão e fala: está amarrado em nome de Jesus. Cuidado com isso. São sedutores que querem te tirar do lugar onde Deus te propôs, onde Deus tem o propósito dele para você. Ali é o seu lugar de segurança, o centro da vontade de Deus, onde Ele te plantou. Deus te plantou neste lugar, Deus te plantou nessa família, Deus te plantou nesse trabalho que você está, nessa empresa, nesse caminho que você tem, na faculdade que você está fazendo. Não deixe ninguém te tirar daquilo que você sabe que foi Deus quem te propôs. Não deixe ninguém te seduzir, não deixe ninguém te enganar. Quero ouvir um amém bem forte em nome de Jesus. E nós estamos falando dentro desse contexto de homens rebeldes, que têm como pecado de feitiçaria, mania de grandeza, de soberba, de arrogância, que ao aproximar de você, quer mostrar que o lugar onde ele está é sempre melhor que o seu, sempre te diminuir, que ele quer te arrancar do centro da proposta de Deus. Levanta a sua mão e fala: Jesus, tem misericórdia da minha vida, não deixa nada me tirar do centro daquilo que o Senhor propôs para mim. Quero ouvir um amém bem forte. Para a gente encerrar, o grupo de louvor pode subir. Como eu vou correr a minha carreira? Hebreus 12:2 e 12:3. Primeiro 12:2. Como eu vou correr a minha carreira? Olhando para Jesus. Não deixa nada tirar os seus olhos de Jesus. Ele é o autor, é Ele quem começou a proposta para você. A fé na proposta que Ele tem para você começou em Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Eu disse: não tire os olhos de Jesus. Eu disse: não tire os olhos de Jesus. Ele é o autor e Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. O autor e o consumador. Ele começou, Ele deu início à nossa fé, e é Ele quem aperfeiçoa. Olha só, agora perceba isso. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus abandonou, deixou sua glória, Ele abriu mão da sua glória, Ele deixou algo, e Ele abraçou a cruz. Olho para Ele. Jesus abandonou a sua glória, a grandeza, o esplendor, e diminuiu para cumprir a proposta do Senhor. E quando em Lucas 4, no deserto, o diabo foi lá tentar seduzir Jesus, Jesus disse para ele: negativo, eu vou cumprir o que Deus me propôs, eu quero atender o que Deus me propôs, eu vou fazer a vontade do Pai. Você pode aplaudir Jesus de coração? Cuidado com os assédios, cuidado com os sedutores. Agora versículo 3. Como eu vou correr minha carreira? Olhando para Jesus. Não vou olhar para as pessoas, para as falhas, para as fraquezas, eu vou olhar para Jesus. Não vou olhar para as imperfeições dos homens, eu vou olhar para a perfeição de Jesus. Versículo 3. Considerando atentamente que Ele suportou a oposição. Eu vou considerar atentamente, eu vou prestar atenção que existem oposições, que existe um opositor, que existe um sedutor e suas armas. Eu vou ficar atento, eu vou considerar isso, eu não vou ignorar isso, eu vou levar em consideração, eu vou guardar isso no meu coração, atentamente. Jesus suportou a oposição. Quando as seduções vieram, quando as propostas do maligno veio, Ele resistiu, Ele suportou, Ele disse: não, a proposta está fora da proposta de Deus, está fora da proposta do Pai. Mas Ele estava atento, porque quando o sedutor veio, ele veio inclusive usando a própria palavra de Deus. Mas Jesus estava atento. Que o Espírito Santo de Deus te atente o seu coração, desperte o seu coração. Que toda alma desmaiada seja avivada nessa noite em nome de Jesus. Eu estou dando uma ordem no mundo espiritual.
estou dando uma ordem sobre o seu destino, eu estou dando comando em nome de Jesus contra espíritos das trevas, que tem adormecido você, apagado você, distraído você, entenebrecido os olhos do seu coração. Em nome de Jesus, desperta. Em nome de Jesus, desperta. Em nome de Jesus, desperta, desperta. Esteja atento à proposta do Pai. Esteja atento aos sedutores. Esteja atento a tudo que tenta te tirar da proposta de Deus para a sua vida. Deus quer fortalecer nossa carreira. Quem está comigo diz amém bem forte. Antes de você levantar, antes da gente cantar, continua assim, introduzir, está gostoso. Tem um ambiente de glória e de libertação aqui nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vimos, enquanto você prepara a sua semente para a gente vir para o altar, a sua fidelidade ao Senhor, nós vimos que uma das formas da serpente seduzir Eva foi convencê-la de tocar naquilo que Deus disse que não deveria ser tocado. Foi ou não foi? Deus diz: não toca aquele fruto é proibido, aquele fruto é meu, ele está separado para mim, aquele fruto é santo ao Senhor. Aquele fruto não pode ser tocado. Levítico capítulo 27. Versículo 28, Levítico 27, 28. Todavia nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, do homem, de animal, campo, o que for, não se vende nem se resgata. Tudo que é consagrado é santíssimo ao Senhor. 29, tudo que é consagrado ao Senhor não pode ser resgatado. O que ele está dizendo é: você não entrega algo para Deus e depois você vai lá e pega de volta. Você não pode resgatar. Você entregou para Deus, é consagrado, é exclusivo do Senhor. Você entregou ao Senhor, pertence a Ele agora. Você não pode fazer isso. Versículo 30. Aquilo que você voluntariamente faz pertence ao Senhor. Versículo 30. Contudo, porém, suas dízimas, é o 30, né? 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor. São de quem? O dízimo daquilo que Deus coloca na sua vida não é seu, não é meu, não é nosso, é do Senhor. São santos ao Senhor. Você não dá o seu dízimo para Deus. O seu dízimo já é de Deus e está na sua mão como um teste de fidelidade do Senhor, para verificar se você tem a consciência, a capacidade, a fidelidade, a revelação, o entendimento, o respeito. Se você declara que você entende que Deus põe limites na nossa vida, que Deus separa o que é santo daquilo que não é santo. Essa é a função do dízimo. E muitas vezes as pessoas fazem como Eva fez. São seduzidas pelo dinheiro. Eles olham para os 10%, falam: se eu investir isso daqui, o que eu posso comprar com isso daqui, o restaurante que eu posso ir com isso daqui. Estão fazendo como Eva fez no Éden. Está tocando aquilo que Deus disse, não toca. Estão seduzidos pelas riquezas e violando princípios do Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que Deus tenha misericórdia e toque nos seus olhos, corrija seu coração e verifique e encontre no seu coração fidelidade ao Senhor. Posso ouvir um amém bem forte?